Fala galera, aqui mais um vídeo no canal Grandes Notícias, então vamos lá. Motorista atropela e mata policial no Capitólio em Washington, nos Estados Unidos. O suspeito acelerou o carro contra policiais e as barreiras de proteção que limitam a circulação nas proximidades do Congresso americano. Depois saiu do veículo com uma faca na mão e avançou sobre os guardas, que responderam com tiros. Um homem atacou policiais em um dos acessos ao Congresso dos Estados Unidos, em Washington. Um policial e o atropelador morreram. O suspeito acelerou o carro contra os policiais e as barreiras de proteção que limitam a circulação nas proximidades do Congresso americano. Depois saiu do veículo com uma faca na mão e avançou sobre os guardas, que responderam com tiros. O ataque aconteceu próximo às barreiras na parte norte do complexo, a cerca de 100 metros do Congresso, logo depois de 1h da tarde. Os dois policiais feridos foram levados para o hospital. Um deles, William Evans, morreu. Evans trabalhava há 18 anos como policial do Congresso. O suspeito de 25 anos foi morto no local do ataque. O chefe de polícia disse que o suspeito não era conhecido da segurança do Congresso, nem era fichado, e que apesar da investigação ainda estar em curso, acredita não se tratar de terrorismo. O Capitólio foi fechado e cercado por soldados da Guarda Nacional durante 2 horas. Deputados e senadores não estavam no local porque o Congresso está em recesso de Páscoa, mas centenas de funcionários e jornalistas estavam trabalhando no prédio. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pediu que as bandeiras do Congresso fossem colocadas a meio mastro em respeito ao policial assassinado. O presidente americano Joe Biden também não estava na capital americana. Ele divulgou uma nota dizendo que ficou com o coração partido ao saber da morte do policial. O transporte do corpo do policial do hospital ao Instituto Médico Legal foi acompanhado por um cortejo de dezenas de viaturas. O ataque aconteceu a menos de 3 meses da invasão do Congresso por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, e pouco mais de uma semana depois da polícia retirar barreiras com arame farpado da região do Congresso. No dia 6 de janeiro, centenas de manifestantes pró-Trump invadiram o prédio do Congresso americano, ameaçaram e agrediram policiais, roubaram documentos e computadores e forçaram a polícia a retirar às pressas o então vice-presidente Mike Pence e deputados e senadores das sessões de votação para referendar o resultado das eleições presidenciais. Um policial foi morto naquele ataque. Desde então, mais de 400 invasores foram presos. Então, galera, aqui vai então mais uma notícia a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos suspendem sanções de Trump ao Tribunal Penal Internacional. O governo americano de Joe Biden informou nesta sexta que suspendeu as sanções impostas pela administração do ex-presidente Donald Trump à procuradora do Tribunal Penal Internacional, acenando com uma relação mais colaborativa após uma diferença que o distanciou de seus aliados. Em uma medida que irritou os parceiros europeus dos Estados Unidos, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo denunciou no ano passado que o TPI, como um tribunal desautorizado, impôs tanto sanções financeiras quanto uma proibição de visto à sua principal procuradora, Fatou Bensouda. Pompeo adotou essas medidas depois que Bensouda deu início a uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por pessoal militar americano no Afeganistão. O tribunal com sede em Haia irritou ainda mais os Estados Unidos ao abrir uma investigação sobre supostos crimes de guerra em territórios palestinos cometidos por Israel, aliado americano que rejeita a autoridade do TPI. Só para poder explicar, TPI é o Tribunal Penal Internacional. O sucessor de Pompeo, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam em total desacordo com as ações tomadas pelo TPI no Afeganistão e em Israel, mas considerou que as medidas do governo Trump foram inapropriadas e ineficazes. Ele afirmou: acreditamos, no entanto, que nossas preocupações sobre estes casos seriam melhor abordadas mediante a participação de todas as partes interessadas no processo do TPI, ao invés de por meio da imposição de sanções, disse Blinken em um comunicado. Biden revogou um decreto de Trump sobre as sanções impostas em setembro de 2020. E também suspendeu as medidas punitivas contra o chefe da Divisão de Jurisdição, Complementaridade e Cooperação da Procuradoria, Paxson Moshokokchu.
Além disso, o Departamento de Estado pôs fim a várias restrições de vistos decididas em 2019 com também no tribunal. A procuradora Fatou Bensouda, nascida em Gâmbia, deixará o cargo em junho e será substituída pelo advogado britânico especializado em direitos humanos, Karim Khan. Uma nova fase, Silva Fernandes Gomes, diretora da Associação de Estados e Partes do TPI, expressou sua esperança de que a decisão marque o início de uma nova fase de nosso compromisso comum de lutar contra a impunidade dos crimes de guerra. A França, que assim como outros aliados europeus havia se mostrado horrorizada com a medida adotada por Trump, comemorou a mudança de rumo e se comprometeu a ajudar o TPI. Ele afirmou: "É uma excelente notícia para todos os que estão comprometidos na luta contra a impunidade, com o multilateralismo e com uma ordem internacional baseada no Estado de Direito", disse o chanceler francês Jean-Yves Le Drian. Blanc destacou positivamente as reformas realizadas pelo TPI, também alvo de escrutínio sobre alguns assuntos externos, inclusive os salários dos juízes. Os Estados Unidos, que assinaram, mas não ratificaram o Estatuto de Roma, que instaurou o TPI em 1998, apoiou iniciativas judiciais internacionais para responsabilizar quem cometeu crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, inclusive nos casos dos Balcãs, no Camboja e em Ruanda. Nosso apoio ao Estado de Direito, ao acesso à justiça e à possibilidade de que os responsáveis por atrocidades macistas prestem contas são importantes interesses de segurança nacional para os Estados Unidos, assegurou Blinken. Restauração dos ideais americanos. O chefe da diplomacia americana anunciou o fim das sanções aos funcionários do TPI 2 dias antes que o governo tivesse que responder a uma ação contra o decreto de Trump, apresentada pelo Open Society Justice Initiative, um grupo que promove os direitos humanos e a democracia. James Goldstone, diretor executivo da iniciativa, saudou a decisão de Biden como uma restauração dos ideais americanos. Ele afirmou: "Os Estados Unidos têm uma longa história de sanções para punir os violadores de direitos humanos, mas nunca antes essa ferramenta foi usada para castigar um tribunal independente que busca justiça para vítimas de atrocidades", disse. A ONG de defesa dos direitos humanos, Human Rights Watch, elogiou Biden por acabar com este uso de sanções sem precedentes e totalmente deformado, e por virar a página ao ataque de Trump ao Estado de Direito Mundial. Em suas últimas semanas no cargo, Trump indultou 3 soldados americanos condenados por crimes cometidos nas guerras do Afeganistão e no Iraque. Segundo seus críticos, isto sovacou o próprio argumento do governo de Trump ao punir o TPI, que os Estados Unidos tinham seu próprio poder judiciário capaz de garantir a prestação de contas. Os governos democratas têm apoiado mais o TPI, mas os Estados Unidos continuam sem fazer parte do Estatuto de Roma e a intensa oposição dos republicanos afasta as possibilidades de que o país venha integrá-lo. Em 2002, o Congresso americano aprovou inclusive uma lei que autorizava o uso de força militar para libertar qualquer americano em poder do TPI, o que teoricamente outorga ao presidente a autoridade para invadir a Holanda, um aliado da OTAN. Então, galera, vamos lá para mais uma notícia. Bolsonaro volta a criticar restrições e deixa em aberto a possibilidade de se vacinar. O presidente colocou em dúvida a eficácia de vacinas, em especial Sinovac e Butantan, no ano passado. Depois de uma visita ao bairro Itapuã, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar políticas de fechamento de atividades, o lockdown, e deixou em aberto a possibilidade de se vacinar, tese que tem sido defendida por alguns de seus auxiliares. Ele afirmou: o que mais a população humilde sente é a volta do trabalho. Sabemos que é a questão do vírus, mas não concordo com essa política de feche tudo e fique em casa. Essas pessoas, em grande parte, não têm como sobreviver ficando em casa e a fome tem batido forte na porta das pessoas, disse Bolsonaro ao chegar ao Palácio da Alvorada, a residência oficial. Ele mencionou que na visita a uma igreja que oferece sopão para os carentes, foi informado de que o número de pessoas que procuram ajuda passou de 40 para cerca de 130 por dia. Ele afirmou: sempre faço aquele apelo, vamos tomar conta, combater o vírus, mas por outro lado, o efeito colateral não pode ser mais danoso que o próprio vírus. Esperamos termos alcançado um número bastante grande de vacinados, de modo que essa pandemia não venha mais a nos expor,
a nos assustar, afirmou o presidente, destacando que nos últimos dias o Brasil conseguiu vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia e que o governo já distribuiu mais de 30 milhões de doses. O presidente comentou que nem todos os estados estão praticando lockdown e disse que o objetivo dessa política no início era achatar a curva de infectados para preparar os hospitais para atender os doentes. Ele afirmou: nós dispensamos bilhões de reais para os governadores e prefeitos. O que posso entender é que com os recursos bem aplicados, os hospitais estão bem equipados com UTI e respiradores. A política de lockdown tem efeito colateral grave, muito danoso. Uma pesquisa do Datapoder aponta que 20% das pessoas estão comendo mal ou nada depois da pandemia, disse. Sobre sua própria vacinação, Bolsonaro disse: o que entendo é que devo fazer. Eu já estou imunizado com o vírus. E se acharem que devo vacinar, vacino. Não tem problema nenhum. Mas acho que essa vacina minha tem que ser dada para alguém que não contrai o vírus. E tem risco muito maior do que o meu. Da minha parte, não tenho problema nenhum de buscar um posto de saúde que já entrou na minha faixa etária e me vacinar. Bolsonaro, no ano passado, colocou em dúvida a eficácia de vacinas, em especial a Sinovac e Butantan. Neste sábado, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e formou sua assessoria. Cada dose aplicada é um passo que damos para vencer a guerra contra a pandemia. Com o ritmo de imunização ganhando velocidade em todo o país, milhões de brasileiros também estarão protegidos nos próximos meses, afirmou o senador. Então vamos para mais uma notícia, galera. Trabalhador tem até o dia 12 de abril para contestar auxílio emergencial negado. Veja como. Reclamação só pode ser feita pelos beneficiários que receberam ajuda federal em dezembro de 2020. O Ministério da Cidadania avisa que os trabalhadores podem contestar auxílio emergencial 2021 negado e vão ter até 10 dias para fazer reclamação. Até 12 de abril a contar da liberação da lista de aprovados. Mas só podem fazer a contestação o grupo que recebeu o benefício em dezembro de 2020 e não consta na lista de pagamentos deste ano que começa 6 de abril. Aí atenção, para reclamar o cidadão deverá fazer a consulta no portal de consultas DataPrev para informar se foi considerado elegível ou não ao recebimento segundo os critérios deste ano. As informações sobre quem tem direito a receber o benefício podem ser consultadas no site do Auxílio Emergencial do Ministério da Cidadania. Se o trabalhador fizer a consulta e o resultado for inelegível, ele vai poder clicar sobre o botão contestar. O sistema aceitará apenas critérios passíveis de contestação, ou seja, aqueles que é possível haver atualização de bases de dados da DataPrev onde são processados os auxílios. É exemplo do que já ocorreu no ano passado. As pessoas consideradas inelegíveis terão 10 dias corridos para fazer as contestações. O comunicado do Ministério da Cidadania lembra que o benefício começará a ser pago em abril e poderá ser cancelado após o processo de reavaliação mensal, mas o beneficiário também poderá contestar a decisão. Além disso, as parcelas canceladas poderão ser revertidas mediante decisão judicial ou processamentos de ofício realizados pelo Ministério. O auxílio emergencial 2021 será pago para 45,6 milhões de pessoas a partir de 6 de abril e será limitado a uma pessoa por família. Serão 4 parcelas de R$ 150 para a família de uma só pessoa, R$ 250 para famílias de 2 ou mais pessoas ou R$ 375 para mães chefes de família monoparental. Os primeiros a receber vão ser os beneficiários do cadastro único. E o calendário completo de pagamentos, depósitos e datas para saque em dinheiro foi divulgado em 31 de março pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica Federal, que será responsável pelos pagamentos. Assim como em 2020, o calendário do pagamento do auxílio emergencial pago pela Caixa vai ser escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário e será dividido em 2 etapas: depósito em conta de poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, e datas para saques e transferências para contas de outros bancos. Quem pertence ao programa Bolsa Família vai receber a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 de 16 a 30 de abril. As novas regras do auxílio emergencial não permitem a inscrição de novos beneficiários. A ajuda federal vai ser paga a famílias com renda de até meio salário mínimo, que hoje dá R$ 550 por pessoa,
e a renda total do grupo familiar deve ser de até 3 salários mínimos, o que dá R$ 3.300. Além disso, cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial, trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família e do PIS/PASEB, não fazem parte do público que receberá as parcelas. As regras são: a renda por pessoa de família não pode passar de até meio salário mínimo, a renda total do grupo familiar deve ser de até R$ 3.300, só será permitido o pagamento de uma cota por família. Tem que ter mais de 18 anos, não ter emprego formal, não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 ou rendimentos isentos acima de 40 mil naquele ano. Não ser dono de bens de valor superior a R$ 300 mil no fim de 2019. Estão excluídos os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares. Ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e do abono salarial. Galera, aqui vamos para um vídeo agora falando sobre o futebol internacional. Haaland fica mais perto do Real do que do Barcelona por causa do preço de 150 milhões de euros. Manchester City é outro clube que poderia entrar na disputa e teria reunião com empresários e pai do atacante norueguês do Borussia Dortmund nesta sexta-feira. O jornal catalão Mundo Esportivo noticiou nesta sexta-feira que o jovem atacante norueguês Haaland está mais perto de sair do Borussia Dortmund para o Real Madrid do que para o Barcelona. Isso por causa do preço fixado pelo clube alemão e seus empresários para concretizar a negociação na próxima janela de verão europeu, 150 milhões de euros, cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual. A princípio, o time azul-grená não teria condições de chegar a este valor. De acordo com o diário, o Barcelona prefere esperar mais um ano para se beneficiar de uma cláusula que teria no contrato de Haaland, que baixaria o preço para 75 milhões de euros, 504 milhões de reais no meio de 2022. Além desse valor, o clube que levara o artilheiro do Borussia ainda teria que desembolsar 40 milhões de euros de comissões para o empresário Mino Raiola e o pai do jogador, Alf-Inge Haaland. Na quinta-feira passada, os dois foram à Espanha. De manhã tiveram uma reunião com Joan Laporta, presidente do Barcelona. À tarde, o encontro foi com dirigentes do Real. Jornais europeus garantem que a dupla vai seguir viagem para mais negociações nesta sexta na Inglaterra. O Manchester City seria outro clube com possibilidade de fazer uma oferta para ter Haaland, ainda mais depois da confirmação da saída do ídolo argentino Agüero. Haaland tem 39 gols em 36 partidas nesta temporada, 33 em 31 jogos do Borussia e 6 em 5 confrontos da seleção norueguesa. E é o atual artilheiro da Liga dos Campeões, soma 10 bolas na rede. No próximo sábado, o atacante entra em campo contra o Eintracht Frankfurt pela 27ª rodada do campeonato alemão. Agora, galera, uma notícia aqui sobre futebol brasileiro. CBF analisa cenário para definir o horário da Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, o primeiro grande desafio do Flamengo na temporada, está se aproximando. A decisão vai ser entre Flamengo e Palmeiras. E a Confederação Brasileira trabalha com 2 horários para a realização do jogo. Marcado para o dia 11 de abril, o torneio terá como palco o estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a bola deve rolar a partir das 11 horas, horário de Brasil, ou às 16 horas, horário de Brasília. A informação foi divulgada primeiramente pelo canal Fla Zoeiro e confirmada pela reportagem do Coluna do Fla. A TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da Supercopa, externou sua preferência pelo primeiro horário, às 11 horas. No entanto, não há definição. Vale destacar que, para a grande decisão, os pagamentos referentes a despesas com arbitragem e exame antidoping serão de responsabilidade da CBF. A entidade custeará também as passagens aéreas, hospedagem e alimentação para a delegação dos 2 times, limitadas a 40 pessoas.
A Supercopa do Brasil deixou de ser realizada entre os anos de 1992 e 2019. Somente em 2020 o torneio voltou ao calendário nacional. Então, galera, você gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal se você gostou, deixe o seu like.